Quem crê, diga amém. Então, ainda em pé, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 5. 2 Coríntios 5, capítulo 7, verso 5. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 5. Cheguei em Macedônia, é o tema. Porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Espírito Santo, essa é a tua palavra. E eu oro agora para que haja uma atmosfera de cura, de milagres, de libertação. Aqueles que estão agora pela internet na sua casa, que a unção do Espírito Santo venha sobre esses queridos irmãos, sobre essas queridas casas. Senhor, libera agora do fogo da tua presença. Você que quer ser tocado pelo Espírito Santo, levante um clamor e fala: Senhor, vem, libera a palavra revelada. Fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Profetiza para muita gente, Deus vai falar com você. Você pode se sentar. Nós temos lugares onde o apóstolo Paulo passa e tem experiências que marcaram a vida dele, marcaram a vida da igreja. E uma das cidades mais visitadas pelo apóstolo Paulo foi a cidade de Macedônia. Ele fez várias viagens para aquele lugar, mas é naquele lugar que ele revela que passa lutas terríveis, lutas por fora e temores por dentro. Repete bem alto comigo: lutas por fora, temores por dentro. Essa é a frase que está na revista atualizada que eu li, na NVI, que foi colocada aqui no telão. Eu acho que está um pouquinho diferente, mas essa frase é a frase da mensagem. Em Macedônia é o lugar onde ele foi atribulado, com lutas por fora e temores por dentro. Queridos, esse lugar pode ser um lugar espiritual, ele pode ser um ambiente, ele pode ser um momento que revela o que acontece quando Deus permite lutas por fora e temores por dentro. Acabamos de ter uma semana que fomos ministrados por princípios de vitória. Talvez você está no olho do furacão, atravessando muitas lutas e precisa de vitória na sua vida. E eu te aconselho a você assistir lá no meu Instagram esses 5 princípios que eu ministrei nessa última semana pela manhã, sobre como tomar posse da vitória. E é aqui que Paulo está dizendo que ele está atribulado por lutas. Deixa eu te falar, lutas todo mundo passa, até mesmo crente ou não crente, o que teme a Deus e o que não teme a Deus. Mas para a igreja, quando se fala de lutas, igual o apóstolo Paulo fala, é referente não apenas os problemas que nós atravessamos, como Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas a Bíblia revela que a luta do crente não é contra a carne ou sangue. Então nós temos uma outra dimensão de luta. É por isso que quando alguém se converte, alguns já falaram: pastor, parece que depois que eu me converti as lutas aumentaram. Não é que elas aumentaram, elas foram reveladas. Agora que o Senhor te tirou do império das trevas e te transportou para o seu reino de luz, agora você se tornou um guerreiro do exército do Senhor, que está lutando agora contra as portas do inferno. E igual nós cantamos aqui, elas não vão prevalecer contra você, mas você está em luta. É por isso que Paulo fala das lutas por fora. E nós sabemos que esse tipo de luta, ela se dá nas regiões espirituais. O diabo usa situações, ele usa pretextos, ele usa coisas do dia a dia para tentar atacar a igreja. É por isso que nós vamos entrar em setembro com muita oração, crendo que vamos tomar posse de toda a vitória. Vamos aplicar esse seminário 3D, como ter uma fé viva no corpo, alma e espírito, como ter vitória em todas as dimensões da nossa vida. Quantos querem ter vitória em todas as dimensões da sua vida? Diga: eu quero. Então vamos estar situados em Macedônia. Talvez você não está vivendo esse quadro que Paulo está falando: estou atribulado, lutas por fora, temores por dentro. Talvez você já passou por situações assim, ou alguns aqui, ou que estão assistindo online, estão passando, ou talvez você possa passar. E se você sabe que pode passar, você precisa estar vacinado, você tem que estar precavido, você tem que estar preparado para saber atravessar momentos como esse que o apóstolo Paulo passou.
E se ele, o grande apóstolo, passou, imagina eu e você. Esse lugar é um lugar onde ele fala que não teve alívio nas lutas. Eu vou pedir, se for possível, colocar a versão revista atualizada. Eu não sei se ali os irmãos da mídia conseguem fazer, mas mesmo que for pela NVI, olha para esse texto e anota e veja o apóstolo Paulo na Macedônia, abrindo o coração, dizendo assim: olha, eu não tive alívio nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. O que é a Macedônia? Macedônia é o lugar que não tem alívio nas lutas. É interessante que o próprio nome Macedônia vai revelar esse quadro espiritual. Deixa eu te falar, antes de falar sobre esses princípios bíblicos, vamos olhar com uma visão macro para a realidade onde muitos especialistas estão muito preocupados com essa atual geração. É a minha geração, é a tua geração. A geração que o Senhor permitiu passar pela pandemia mundial. E a pergunta que se fazem especialistas de várias áreas dos setores da nossa sociedade, vários cientistas de vários setores, como será o resultado do pós-pandemia? Como será o pós-pandemia, principalmente para as crianças e para os adolescentes que passaram esse tempo todo sem escola, trancados em casa, ouvindo não saia? Como serão as consequências? Sabe, quando um dia você poderia ter imaginado que você e seus filhos iriam passar momentos assim? Mas aprove ao Senhor, permitiu por algum motivo que fosse a minha geração, os meus filhos, na idade que estão, passar por esse tempo. Agora a pergunta é: o que acontecerá depois, dentro da sua casa, com seus filhos, com seus netos, com seus pais, com seus irmãos e com você? Quais serão as sequelas? Essa é a pergunta de muitos nesse momento. A minha pergunta é: como anda a sua saúde interior hoje? A saúde interior, a gente pode pensar na saúde emocional, na saúde psicológica, na saúde mental. Será que nós vamos ser essa geração que tem esse karma, que leva um quadro de ser a geração do pico do estresse, da depressão, a geração aonde o mal do século se apoderou, com um número de pessoas que pensaram ou tentaram suicídio, com problemas e síndromes psíquicas, ou pessoas que chegaram a suicidar? Como será o pós-pandemia dentro de um quadro de uma geração que já era conhecida como uma geração vivendo problemas emocionais latentes? Como que agora as futuras gerações de adolescentes e crianças estarão após esse tempo? Essa é a pergunta de profissionais na nossa sociedade e no mundo, mas agora nós como igreja precisamos respondê-la também. A igreja precisa se levantar para o pós-pandemia, porque eu creio que essa pandemia está acabando em nome de Jesus, vai passar, você crê? Mas e o pós? Quais serão as sequelas? O que pode acontecer? O que nós precisamos ser sábios e estar vacinados espiritualmente, precavidos, vigilantes, posicionados para poder vencer? Como é a realidade hoje do nível de divórcios, onde maridos tiveram que ficar muito tempo dentro de casa? Nunca se viu coisas semelhantes na história antes. O nível de homossexualidade entre adolescentes. Eu estava falando com um especialista da área, falando: pastor, é alarmante o que está acontecendo com idades cada vez menores e precoces, da questão sexual para os meninos e para as meninas, com essa onda da mídia, tentando trazer ideologias que você engula na marra. A atual crise política nacional, essa polarização da nossa nação, cada vez pior. Pessoas doentes emocionalmente perto de você. Na minha vida, como chamado, pastores esgotados. Sabe, conversar com pastores que falam: não tenho mais força emocional para continuar. Há pouco tempo eu conversei com um pastor de uma igreja muito maior do que a nossa, e ele falava sobre a saúde emocional dele. Ele me dizia: eu tenho visto, eu não sei quanto tempo eu fiquei sem fazer cultos fúnebres, velórios. E ele estava falando então da sua saúde psíquica, emocional, diante de ter passado um quadro que ele nunca tinha passado antes. Agora, para você, quantos
pais desempregados você conheceu, ou com medo do desemprego, ou pessoas com problemas na área financeira, ou lutas no casamento. Como que a igreja estará preparada para lidar com tudo isso nessa hora e no pós-pandemia? Essa é uma boa pergunta que eu já me faço há algum tempo e eu tenho orado sobre isso. Como eu e você, que somos a igreja, lidaremos com isso? Como você, que é a igreja, lidará com isso na sua realidade e na sua casa, com seus filhos? Como que você tem ensinado os seus filhos à luz da palavra de Deus? Então a igreja precisa urgentemente estar preparada, se levantar e se posicionar para esses efeitos que irão acontecer, esses efeitos do pós-pandemia, e estar preparada para aquilo que nos espera pela frente. Porque quem antevê governa, quem está preparado conquista. Então nós precisamos estar preparados. Diga para quem está ao teu lado: você precisa estar preparado. Agora a pergunta é: pastor, como que eu posso estar preparado se eu não estou nem agora? Se eu estou passando no olho do furacão, como muitos, atacados na alma, com lutas por fora e temores por dentro. Então você sabe, eu já ministrei muito sobre isso no passado, que para curar, nós precisamos estar curados, e isso é uma realidade. Então antes de mais nada, antes de preparar o amanhã, você tem que lidar com o hoje. Antes de estar preparado para cuidar do próximo e do futuro, nós temos que lidar hoje com a nossa saúde interna, emocional e espiritual. Como que está a sua situação hoje, meu querido irmão? Se você fosse para uma sala de terapia e fizéssemos aquela pergunta no discipulado: como você está? Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. O que você falaria? Como que está hoje? Antes de você cuidar do próximo, antes de você cuidar de alguém da sua casa, você precisa cuidar de você. Eu me lembro todas as vezes desse princípio quando entro no avião, e muitas vezes no avião eu ficava esperando aquele momento onde tinha aqueles protocolos de aviso que a comissária de bordo sempre faz, e uma das coisas que é frisado ali é: em caso de cair a máscara, coloque primeiro em você, para depois colocar em outra pessoa. Eu achava isso no início meio egoísta, né? Se meu filho está do meu lado, eu coloco primeiro em mim a máscara, o oxigênio em mim, para depois colocar no filho. Eu achava que meu instinto paterno ia cuidar dos meus filhos. E depois eu já ouvi a explicação disso, é que se você tenta cuidar de outros, sem ter colocado o oxigênio em você, você não vai conseguir ajudar os outros. Isso é um princípio espiritual. Paulo diz para o seu filho Timóteo, em 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você mesmo, Timóteo. Antes de mais nada, tem cuidado de ti mesmo e da sua doutrina. Assim você vai salvar você e vai salvar os seus ouvintes. É o princípio do avião. Cuide de você. Jesus nos ensina a nos amar primeiro. Se você não se ama, você não conseguirá amar o seu próximo. Os dois grandes mandamentos de Mateus 22, verso 37, que Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. Agora o verso 39 fala: e o segundo semelhante a este é, repete comigo, amarás o teu próximo. Você está aí nessa noite? Diga bem alto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pergunta para o seu irmão: você ama você em primeiro lugar? Você se ama? Você se ama mesmo? A minha mãe costumava falar isso para mim desde pequeno: se você não se amar, ninguém mais te ama. Sabe, talvez você já ouviu ditados assim, que tem uma base, embasamento bíblico. Você tem que cuidar de você. Você deve amar você, para que você possa cuidar e amar a outros. E a pergunta é: hoje você está se amando? Quem se ama, cuida de você. Cuida do seu interior, cuida da sua alma. Será que você está passando por Macedônia e não sabe? Será que você já chegou lá em Macedônia e não sabe? Olha para mim. Naquele tema que eu vou colocar aqui no telão para você, nós temos alguém num caminho, chegando nessa Macedônia. E o tema da mensagem que foi colocada aqui é que cheguei. Porque foi o que o apóstolo Paulo diz. E talvez você fale: não quero chegar lá nunca. Mas Macedônia foi um ambiente espiritual, um lugar necessário, assim como Damasco foi. Você vai entender nas próximas mensagens que tem lugares espirituais, que é onde parece que você não queria estar,
Deus de propósito te coloca lá, porque é lá que você cresce e tem vitória. Macedônia significa, no original, o nome dessa cidade, terra estendida. Espiritualmente parece que é uma luta que não acaba mais, parece que é uma luta que não vai passar, é um lugar espiritual que não tem alívio, parece que o mundo desmorona e você é atribulado, como diz Paulo, em tudo, em todas as áreas. Você fala, pastor, talvez eu não tenha nenhuma área que não estou passando por alguma luta. Então você está em Macedônia, e o resultado dessas lutas, diz lá no texto que nós lemos, de 2 Coríntios 7, verso 5, é que lugar que não tem alívio e que traz tribulação em todas as áreas, produz o quê? Lutas por fora e temores por dentro. Lutas por fora e temores por dentro. Talvez você já passou por momentos assim, ou está passando, mas possivelmente você vai passar, e eu preciso estar preparado. Então eu preciso olhar para a palavra e saber como Paulo venceu. Se ele venceu, nós podemos vencer. Esse tipo de ambiente, de situações que nós podemos passar. Então nós podemos ver nesse texto aqui, nós temos 2 níveis de tribulação que ele revela. O primeiro nível é as lutas por fora. Essas lutas por fora, elas são fáceis de entender, porque elas são vistas. A luta de uma doença, um familiar doente, alguém internado, a luta da dor, da perda de um ente querido, a luta por causa de problemas financeiros, a luta no trabalho, a luta com relacionamentos, a luta na igreja, no casamento, com filhos, a luta de um levante do diabo contra a sua mente, lutas contra o pecado, lutas com tentações, tantas lutas. As lutas por fora, quando alguém está atribulado, geralmente elas são vistas. Então às vezes é fácil até aconselhar, lidar. Mas lutas por fora geram um problema ou um nível pior, que Paulo revela que são os temores internos. A palavra temor que é colocada aqui foi traduzida em outras versões bíblicas de medo. Medo, ele estava com medo dentro dele. O medo gera ansiedade. O medo é a porta que abre para várias doenças psíquicas, vários problemas emocionais. E aqui está um homem de carne e osso. Paulo não era um anjo, não era um robô, não era uma máquina, não era um Superman. Ele era um homem como eu e você. E agora ele está falando, eu estou lidando com temores internos. Temor interno é mais difícil do que as lutas de fora, porque temor interno ninguém consegue ver. E às vezes até você não consegue, e não consegue explicar. Você está passando coisas dentro de você, que as lutas internas é muito pior do que o problema lá fora, do que o problema com um cheque que vai cair e você não tem o dinheiro para pagar. É muito pior do que alguém que às vezes está internado, e você está tendo a dor de lidar com a doença, só que tem uma dor pior dentro de você, que te faz não dormir bem, que te faz não viver bem, não se alimentar bem, que te aprisiona, que é uma pressão e que leva você a pensar que não vai conseguir vencer aquilo. As lutas internas, elas são piores. Na NTHL foi traduzida assim: lutas com os de fora e medo no nosso coração. Foi assim que foi traduzido esse texto na nova tradução da linguagem de hoje. Na Nova Bíblia Viva está traduzido assim: por fora havia aborrecimentos por toda parte ao nosso redor, e dentro de nós os nossos corações se encheram de temor. Em outras palavras, dentro de mim o meu coração se encheu de medo. Você já passou medo? Medo do amanhã, medo de um problema, medo de alguém morrer, medo da morte, temores, medo, ansiedade, estresse, medo. Eu creio que todos nós já passamos. E aqui está Paulo passando isso num extremo, da qual ele revela para nós. Então a pergunta é: o que as lutas de fora estão gerando dentro de você? Eu vou repetir: o que as lutas de fora estão gerando dentro de você? Às vezes os seus familiares, sua esposa, o seu marido, os seus filhos só conseguem ver as lutas de fora. E começa a entender, fala: que luta que você está atravessando, que situação, mas eles não têm a dimensão que a pior luta está dentro. É o lidar com emoções abaladas, com medo, com insegurança, com estresse, com angústia, sei lá, com tanto sentimento, com vazio, com raiva, com ódio, com tanta coisa que tenta abalar dentro de você. Então a pior do que a luta de fora é aquela que mexe dentro de você.
É por isso que eu te pergunto como que está o seu interior, como que está a sua saúde interna, saúde emocional, espiritual, saúde mental. Como que você está lidando com a sua saúde interior? Você sabe que o corpo é só a casca, só a parte de fora, é só onde reside quem você realmente é. Você é espírito e alma que está dentro desse corpo. E a pergunta é, como que está dentro de você? Porque talvez por fora você entrou aqui sorrindo, e você consegue disfarçar bem no trabalho, na escola, está no nível que você segura a onda, e alguém te pergunta, e aí, está tudo bem? Está tudo bem? Está nada. A pergunta que você deveria fazer, porque é um cumprimento cotidiano na nossa língua e na nossa nação, as pessoas perguntam, e aí, tudo bem? E você fala, tudo bem. Mas se você um dia parar com alguém que passa e fala, está tudo bem? E você perguntar assim, você quer saber mesmo de verdade ou é só para cumprimentar aqui? E se a pessoa falar, não quero saber, não está tudo bem não. Não estou bem, não acordei bem, não tenho passado bem, não estou em momento bem. Agora, a vitória que Deus quer nos dar, das lutas de fora, como das lutas de dentro, é uma vitória completa. Quantos creem? A verdadeira vitória é permanecer inabalável. Quando Paulo diz sobre luta, em Efésios 6,13, ele fala que e nos revestimos de toda a armadura espiritual, nós podemos resistir, diz aqui, no dia mau, lá na Macedônia, e depois de ter vencido tudo, diga comigo bem alto, permanecer inabalável. Eu não me esqueço de quando fui aprender esse texto e me ensinaram que Paulo tinha analogias do esporte da época e lutas grego-romana. Mas se a gente for contextualizar com boxe, imagina então um boxeador nas Olimpíadas, ele nocauteia o inimigo e o inimigo em nocaute cai, mas quando o juiz vai levantar a mão do vencedor, ele também cai de exaustão. O que Paulo está dizendo é a vitória que o Senhor vai te dar. Ele vai fazer com que você permaneça inabalável, como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você pode aplaudir esse Deus que nos dá tal vitória? Diga glória a Deus. Aí você fala, pastor, amém, então me ensina a ter essa inabalável vitória. Eu quero permanecer. Quantos querem permanecer inabaláveis? Bom, você pode até passar pela luta interna, ela pode até balançar você, mas a pergunta é, como você vai sair dela? Como você vai ficar? Então nós precisamos dessa força espiritual para vencer. A palavra da moda hoje é resiliência. Resiliência é uma palavra do momento que veio emprestada da física, porque na física fala que é a propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Então resiliência é quando alguém estica uma mola, mas a mola consegue voltar ao seu estado original. Ela não foi alterada com a pressão. Agora, no contexto emocional, resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Então, na prática, é você dizer que diante de uma adversidade, essa pessoa utiliza a sua força interior para vencer, ou para recuperar, ou para enfrentar e passar inabalável. Então, como nós podemos lidar com uma resiliência nas emoções, dos temores internos? Como que eu posso lidar com a pressão no meu interior, quando de noite eu perco o sono na minha cama, quando eu não tenho apetite, quando eu não tenho alegria, quando eu estou numa pré-depressão, ou já estou numa depressão? Como lidar sendo resiliente? Então nós vamos olhar para o texto, e nós vamos aprender com a palavra de Deus. Quantos creem que a palavra é vida para você? Diga amém. Então nós vamos ter passos para esse revigoramento interior, essa resiliência interior que você precisa nessa noite, ou vai precisar quando entrar em Macedônia. Primeiro passo que eu quero te dar, primeira coisa parece ser boba e simples, mas é necessária. Você precisa admitir o que você está vivendo, admitir com responsabilidade o temor interno. Você precisa abrir mão do orgulho, que muitos querem se fazer de fortes, e que isso não me atinge, e você quer dar uma de Superman, enquanto você é ser humano, você não é uma máquina. Fala para quem está ao teu lado, você é ser humano, fala para ele, você é de alma, meu irmão, larga de bobeira. E você precisa então admitir que se o grande apóstolo Paulo, que enfrenta reis, que enfrenta leões, ele passa por essa situação interna,
eu e você também iremos passar. Se o grande profeta Elias enfrenta uma crise de depressão existencial, emocional e entra numa caverna, quanto mais eu e você. Então não caia nessa de você fingir ou ir naquela onda, eu vou ficar duro até onde eu puder aguentar. Até onde eu aguentar, eu vou tentar. É aí que mora o perigo, porque você aguenta tempo demais. E quando você chega a contar, você já está internado. Você já está necessitando de um remédio. Você já precisa de alguém te tirar do fundo do abismo. Então trate antes. É melhor você tratar antes do que depois que o barco afundou. Quando você vê o primeiro sinal que o barco está entrando água, levanta a mão e fala: está entrando água desse lado, gente. Porque se o barco afundar, afunda quem está dentro dele. Isso é muito sério. Porque tem gente que não leva a sério aqueles sinais luminosos no painel do carro ou do avião. Imagina um avião. O avião começa lá com um sinal vermelho, uma sirene dizendo: tem problema, tem problema. Aí o copiloto fala para o piloto: olha, essa luz aqui, está falando que tem algo que está meio ruim. O que é? Não é nada não, quando a gente chegar lá a gente vê. Coloca aí um esparadrapo, coloca aí, sei lá, uma coisa aí que prende. E é assim que o avião cai. É quando você ignorou os sinais de alerta que vieram do seu coração. Nós temos o grande apóstolo Paulo escrevendo para o público, ele colocou no jornal da época, ele escreveu para uma das maiores igrejas. Hoje todo mundo sabe que ele passou lutas por fora e temores por dentro. Se o grande apóstolo Paulo falou, revelou, contou, não teve vergonha, ele é ser humano, ele fala: estou passando medo aqui dentro, estou aflito, fiquei com muito temor, e ele pede ajuda. Por que você não? Por que tem muitos cristãos que levam uma vida incrustada, vivendo para dentro, sofrendo lá dentro, e depois de um determinado tempo, quando vai pedir ajuda, é porque a coisa já está feia demais, já está numa depressão terrível demais, mas o problema já está perdurando há anos. E aí quando ele pede ajuda de um terapeuta, aconselhamento espiritual, alguém que ore, ele quer que resolva da noite para o dia um problema que já está se arrastando por anos. Quem está entendendo, diga amém. Então chacoalhe o seu irmão que você pode encostar e fala: procure ajuda quando precisar. Irmãos, tem gente que gasta um dinheirão comprando um celular da moda, gastando com muito dinheiro com roupa, gasta num carro, mas não tem coragem de pagar uma terapia para a sua saúde psíquica, emocional. Não tem coragem de gastar um tempo de comprar um bom livro, de ir para um seminário, de investir na sua vida interior, mesmo que tenha que financiar o investimento, porque ele acha que isso é bobeira. Não espere o barco afundar para você pedir ajuda. Não queira enfrentar situações sozinhos, das quais você não foi criado para aquilo. Tem coisas que Deus criou para você enfrentar no coletivo, porque você não foi criado para ser uma ilha, você não foi criado para viver sozinho, mas você precisa de gente, você precisa de pessoas que vão poder ser canais do Senhor. Olha para mim. Identifique situações para que você possa pedir ajuda. Há uma grande diferença entre solitude e solidão. Solidão e solitude. Solidão é uma situação que gera morte. Solitude pode gerar vida. Solitude pode ser uma bênção e a solidão é uma maldição. O que é solitude? É um isolamento voluntário. É quando você precisa daquele tempo com você e Deus. Essa mentalidade é quando você tentar entrar no problema, se conhecer, colocar pensamentos em ordem, observar o significado das suas emoções. Isso é muito importante. Momento de solitude com Deus, isso te renova, aquele tempo seu e Deus. Agora, solidão é um sentimento de vazio, é o desejo de ter a companhia de alguém e não ter, é precisar de pessoas e não tê-las. A solidão pode matar, porque você não foi criado para viver em solidão. A solitude com Deus, ela te renova a cada dia, mas a solidão a cada dia te enfraquece, porque você não foi criado para viver sozinho, você não foi criado para ser uma ilha. Então não provoque a solidão na sua vida. Você precisa dar acesso a pessoas que Deus vai colocar à sua vida interior, para que elas possam ser canais de Deus no seu coração. Você não pode esconder ou se encavernar, mas você precisa pedir ajuda, porque o não pedir ajuda é um grande sinal de orgulho, mas você tem que ser quebrantado.
Por isso, meu irmão, não caia em velhos enganos que têm enganado pessoas por séculos, por gerações. Depois que a pessoa vive uma solidão, numa crise, numa situação, ela tem aquele sentimento de raiva, dizendo: na hora que eu mais precisei, eu não tive ajuda de ninguém. Na hora que eu mais precisei, eu não tive ajuda da igreja, dos pastores, eu não tive ajuda da minha família, eu não tive ajuda dos amigos. Sabe, querido, quando alguém chega para mim e fala: pastor, na hora que eu mais precisei, eu não tive ajuda de ninguém. E claro que ela está se referindo também a mim, que foi colocado para pastoreá-la, para cuidar de vidas. Eu falo: querido, me perdoa. Justo nessa fase a minha bola de cristal está no concerto, ela quebrou. Eu não tive revelação. O anjo não foi lá me contar que você estava no seu pior momento. Agora, só você sabe identificar se é o seu pior momento ou não, ninguém mais. Por isso, se você não contar para alguém, eu estou vivendo o pior momento, só se for por uma grande revelação. Mas Deus muitas vezes não deixa por causa do orgulho de pessoas que não querem contar para alguém na família, para o cônjuge, para dizer: olha, coisa está feia aqui dentro, eu estou achando que eu estou no meu pior momento. Se você não conta que você está no seu pior momento, como as pessoas vão saber? Então você não pode responsabilizar os outros de coisas que você não abriu, de coisas que você não contou. Não caia naquela: eu supus que você deveria saber. Não, meu querido, nós estamos numa fase onde a humanidade está vivendo por pressão. Cada um tem a sua luta, e às vezes o outro está concentrado tanto na sua luta que esqueceu de olhar para você. Mas a atitude de humildade, como Paulo fez para a igreja de Corinto, é: eu passei lutas por fora e temores por dentro. Imagina alguém bravo com o médico, liga para o médico e fala assim: semana passada eu passei uma gripe violenta e você não me ligou. Nós temos médicos aqui hoje, nessa noite. Imagina o médico falando: minha bola de cristal, meu querido paciente, estragou, não sabia que você estava gripado. Fala para quem está ao teu lado com muito amor e carinho: amadureça, meu irmão. Fala para ele: amadureça. Semana que vem nós vamos falar sobre maturidade para vencer. Então fica preparado. A vida não é assim. Porque Jesus fala em Lucas 5,31 que os doentes precisam de médico. Você está doente na alma, você precisa da busca de um médico. Lucas 5,31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se você sabe que você está doente na alma, sabe, aquela angústia que não passa, aquela opressão que não passa, você precisa de quebrantamento e pedir ajuda. E aí você precisa olhar para o texto da palavra e seguir esses princípios. Olha a resposta de Deus para a luta de Paulo no verso 6. Vamos agora para 2 Coríntios 7, verso 6. Diz ali: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Aleluia. Meu amado, é inevitável passarmos por Macedônia, por problemas internos, por lutas externas. Porém, nós podemos também, como o apóstolo Paulo, usar esse versículo 6. Eu declaro que você vai usá-lo. Você vai colocar nessa noite também um porém na sua luta. Eu não sei que luta que é, eu não sei o quadro que você está enfrentando, que gigante interno é. Você pode me contar ele hoje, ou contar para alguém, mas você vai declarar: porém Deus. Diga comigo: porém, eu tenho um Deus, eu não estou sozinho. Diga bem alto: eu tenho um Deus que me conforta, que me consola, que me fortalece. Você pode glorificar esse Deus que faz isso? Porém, nós temos um Deus. Nós temos que compadecer de uma nação brasileira que não tem o porém, que não tem Deus, que o caminho deles, a depressão, é pensar em suicídio, é acabar, que o caminho deles sem Deus é pensar no divórcio, porque acha que não tem como ter milagre de recuperação, que acha que alguém que está na lama não tem como sair de lá. Nós temos o nosso porém se chama Deus. Ele vai intervir nessa história. Ele não está dormindo, Ele não está longe de você, Ele está com você também na Macedônia. Se Ele permitiu você entrar lá, lutas por fora, temores por dentro, está um Deus com você. Deus está lá.
Você tem que voltar para essa fonte. Deus está lá. Você pode estar passando por depressão, estresse, angústia, deprimido, vontade de morrer, mas eu declaro agora: porém Deus que conforta os abatidos, porém Deus que restaura a força, porém Deus que levanta o fraco, porém Deus que fortalece o abatido. Há poder nesse agir de Deus para te consolar. Há poder na presença do Espírito Santo hoje sobre a sua vida. Você entrou aqui nessa noite de uma maneira, mas vai sair completamente diferente. Deus vai te reabastecer, te renovar. Ele está ligando você na tomada celestial. Ele já mandou uma extensão lá do seu trono. Ele está conectando a sua alma, e Ele já está injetando a gasolina do céu. Eu sinto a presença do Espírito Santo invadir a sua casa. Você que está nesse hospital, seja tocado com a força do Espírito de Deus. Quem diz amém? Então diga comigo: Deus é a minha fonte, Deus é o meu remédio. Então depois do porém, não está o homem, está Deus. Deus está em primeiro lugar. Ele é a fonte, Ele é o remédio, Ele é o médico dos médicos, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o Jeová Rafá, Ele é o El Shaddai, o grande eu sou. O nome dele é Eu sou a sua cura, eu sou a sua provisão, eu sou a sua vitória financeira, eu sou aquele que te sara, diz a palavra. Então nós temos a nossa fonte no Senhor, amém? Se recorra no Senhor, vá para a presença dEle. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Ele clamava socorro do alto. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o meu pé. Ele não dormita, Ele não dorme. Há um Deus que guarda Israel. É por isso que nós voltamos para o Senhor. É por isso que nós vamos entrar em setembro em oração, em busca da glória de Deus. Você vai orar como nunca, você vai jejuar como nunca. Os céus vão se abrir, porque nós temos Deus que não está dormindo. Ele não está de braços cruzados. Aleluia! Quantos sentem a presença do Espírito Santo sobre você? Então o segredo do princípio é que porém nós temos Deus. Deus está acima do pastor, está acima do terapeuta, do psiquiatra, do psicólogo. Ele está acima do remédio, Ele está acima do que você quiser. Agora, se eu sei que Ele é a minha fonte, eu preciso entender como que Deus, a minha fonte, age. Talvez você achava que Ele ia mandar o anjo, o arcanjo Gabriel. Ele ia mandar o próprio Cristo para se manifestar, como já tinha feito antes, quando Paulo estava na prisão. Jesus entra lá dentro e senta do lado dele e fala: não temas, eu estou contigo. Nós gostamos de coisas sobrenaturais, mas o remédio de Deus para um dos piores momentos do apóstolo Paulo, quando ele chega na Macedônia, oprimido em lutas de todas as formas, lutas por fora, medo por dentro, Deus fala: eu vou confortar você. E o remédio que Ele manda se chama Tito. Olha para esse texto, deixa na tela por favor, 2 Coríntios capítulo 7, verso 6. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Diga para quem está ao teu lado: o remédio chama Tito. Fala para ele: Tito. Que nome legal para você colocar no seu futuro filho. Tito, Tito, aleluia. Você conhece algum Tito? O nome Tito significa, sabe, quando Deus começou a falar essa mensagem no meu coração, nas últimas mensagens, quando eu tenho orado e pedindo: Deus, fala comigo, me mostra coisas que eu não tinha visto. É tão maravilhoso quando o Espírito Santo mostra. Eu nunca ouvi alguém falando sobre isso. Eu nunca tinha me atentado para o significado do nome Tito, um dos principais discípulos de Paulo e um dos grandes líderes da igreja primitiva. E quando Deus me mostrou o significado, eu fiquei tão tocado, de verdade eu segurei as lágrimas, porque eu falei: Espírito Santo, eu falei naquele momento: Tu és perfeito. Quantos creem que Deus é perfeito? Deus me falou, e Deus mostra no texto, a cura é Tito, e o nome Tito no grego significa enfermeiro. Ou outra tradução possível é ama seca. Você já ouviu essa expressão? Talvez não é muito usada no português. Antigamente era usada. A ama seca era aquela cuidadora que pegava o bebê logo após que estava sendo amamentado, e quando era para ser desmamado, ela ajudava a mãe, ao filho agora a se alimentar com comidas sólidas. Então chamava-se ama seca. É o significado do nome
do remédio que Deus envia para o apóstolo Paulo, chamado Tito. A Bíblia fala no texto que as forças foram revigoradas, o Senhor começou a consolar, tirou o abatimento do apóstolo Paulo, tirou o medo, entrou algo dentro dele que foi maravilhoso. Diga comigo: Deus é a fonte, mas Ele envia os Titos. Fala para alguém que está perto de você, com cara brava, fala: você precisa de um Tito na sua vida, de uma Tita, aleluia. Como que Deus cura a alma de um angustiado, enviando o remédio chamado Tito, um cristão grego, filho espiritual de Paulo, que se tornou um dos seus companheiros das viagens missionárias, mas se tornou amigo de Paulo. Sabe, Deus poderia fazer um mover sobrenatural, enviar um anjo, fazer qualquer uma coisa, mas Ele fez como Ele fez com o profeta Elias, dentro da caverna, deprimido. Havia um terremoto, havia um furacão, havia fogo, havia um tremor, mas Deus não estava lá. Mas quando veio uma brisa suave, era ali que Deus estava. Deus está no detalhe, nas pequenas coisas, naquilo que você não dá tanto valor. Deus está na vida de um Tito que vai ser enviado como boca de Deus, como canal de cura na sua vida. Então, quando Deus quer nos colocar de pé, quer nos levantar e nos curar, Ele gosta de usar pessoas, Ele gosta de usar gente, para te lembrar que você é gente, e nós fomos criados como gente que precisa de gente. Na quinta passada, na mensagem que eu ministrei, a primeira parte, a gosto de Deus, eu estava explicando, essa analogia eu fiz durante a mensagem, que Deus colocou olhos justamente no lugar certo, na sua face, porque na sua face você só tem olhos que conseguem enxergar o próximo e não em você mesmo. Antigamente não tinha espelho, o espelho não era como nos dias atuais. Então, até para um espelho a pessoa via-se embaçado. E Tiago fala que quando a gente vê a nossa imagem, logo nos esquecemos. Mas você tem olhos para ver o seu irmão, e o seu irmão tem olhos para ver você. Quando o irmão olha para você, ele consegue ver se tem alguma coisa para ser tirada do seu rosto, algum cabelo fora do lugar. Você precisa dos olhos do seu irmão, e você tem olhos para abençoar o seu irmão. Nós fomos criados na vida de uns aos outros. Você entende isso? Amém? Então levante uma das suas mãos e fale: eu preciso de um Tito na minha vida, ou de vários Titos. É assim que Deus faz. Ele usa gente para nos abençoar. Os Titos são os enfermeiros de Deus, são os verdadeiros anjos enviados, porque a palavra anjo também significa enviado no Novo Testamento. Agora, tome muito cuidado, porque o diabo sabe essa maneira de Deus agir, esse princípio, e ele também tenta usurpar. O diabo também usa esse método, ele também envia os seus. E como que eu sei diferenciar? Os Titos, eles têm um compromisso com Jesus, com a palavra do Senhor. Os Titos são homens santos. Os Titos, eles falam como da boca de Deus. É fácil diferenciar. É fácil você não afundar com pessoas que o diabo enviou para piorar o seu estado, que se disfarçam até mesmo em anjo de luz. Os verdadeiros Titos são enviados pelo Espírito Santo, porque eles têm compromisso com a palavra de Deus. Eu quero te falar claramente que na sua vida Deus não esqueceu de você. Ele já te rodeou de Titos que Ele preparou. Aqui nessa igreja você tem um Tito agora que foi colocado para ser canal de Deus na sua vida. Eu estou aqui para ser o seu pastor. Nós temos uma equipe de pastores que foi enviada dos céus para abençoar você. Você tem o seu Tito líder da sua célula. Você tem o seu Tito discipuladores que estão sendo gerados na igreja. Você tem Titos que são irmãos e irmãs comprometidas com Jesus, que amam a Jesus e que amam você. Você tem Titos na sua família. Tem um Tito sentado do seu lado agora. Dê glória a Deus por ele, por ela. Olha para ele e fala: muito obrigado, Tito, Tita. Muda o nome dele aí agora. Aleluia, aleluia. Alguns meses atrás, eu e minha esposa atravessamos um momento de Macedônia. Talvez eu não esperava que fosse nesse momento, mas depois de 1 ano e meio de intensas lutas por fora e temores internos, eu passei uma semana muito difícil, talvez a pior. E aí eu pude falar para ela eu tinha que abrir, estou vivendo o pior momento. E como ela é a pessoa que mais me conhece, é a pessoa que mais tem intimidade, ela era a pessoa que poderia ouvir. E naquela semana,
que eu sei que ela estava orando por mim, e como eu também orando pela vida dela, eu comecei a entender como que Deus trabalha para levantar alguém de um estado assim. Só alguém que já passou pela Macedônia, ou você que está aí, está me ouvindo, ou você que está na sua casa falando, pastor, ninguém sabe o nível de depressão, de estresse, de cansaço, de esgotamento, que foi o meu caso, que eu estou vivendo. E você fala, eu não sei como Deus vai me tirar daí. Deus envia Titos. Eu quero testemunhar para você algo que Deus fez maravilhosamente nessa fase. E como eu vi essa mensagem sendo vivida por mim, Deus começou a trabalhar nas agendas, nas datas, em tudo. Ele envia um Tito. A vinda do apóstolo Joel não foi para a igreja, até porque muitos irmãos nem honraram, nem valorizaram tanto a presença dele aqui no sábado, no domingo pela manhã. Nós vivemos poucos irmãos, mas a vinda dele foi um Tito na minha vida. Nós podemos ter um final de semana onde ele foi a pessoa que Deus usou para consolar. Ele deixou esse texto, 2 Coríntios 7:6, que eu vou pedir que fique no telão, como uma realidade para ser vivenciada na minha vida. Ele enviou aquele Deus que conforta o abatido, me consolou com a chegada de um Tito. Ele foi um Tito para a minha vida. Que toda a palavra de Deus fluiu para me consolar, para me confortar, para me levantar. E como foi maravilhoso, eu agradeci tanto a Deus por amigos preciosos que Ele envia, como canais restauradores, e eu pude ver Deus pegando a minha vida, a minha esposa, e nos colocando fortalecidos novamente, por causa de um Tito. Depois nós tivemos a oportunidade de ir lá, ter um tempo de comunhão com Ele. Logo após a vinda dele, foi tão maravilhoso. Deixa eu te dizer, Deus usa momentos de comunhão com um Tito para ser o remédio terapêutico e curativo, que talvez você esperava que alguém tivesse que orar, derramar óleo, mas não é assim que Deus age. Deus vai levantar alguém na sua casa, talvez o seu filho, a sua filha, o seu cônjuge, um pai, uma mãe, o seu pastor, um líder de célula, um irmão cheio do Espírito Santo, que vai lá na sua casa, que vai lá no seu trabalho e toca no seu ombro e fala assim: Deus é com você, fica firme, não desista, porque o Senhor vai agir nessa luta, nessa batalha. E naquele momento de comunhão, é o Espírito Santo soprando um vento de glória, que incendeia a sua alma, e que levanta você e fala: a Macedônia vai passar, a Macedônia vai acabar, e a vitória está chegando no nome de Jesus. Quantos já experimentaram isso? Glorifique ao Senhor. Se você pode tocar em alguém perto de você que é familiar, toca no ombro dele e fala: o Senhor é contigo, não temas, o Espírito Santo está com você, Ele é poderoso para te levantar. Ora por esse irmão e fala: eu estou aqui, Deus está colocando pessoas ao seu lado, você não está sozinho na sua casa não, meu irmão, Deus está olhando para você, essa palavra foi gerada por você. Aleluia, aleluia. Você pode sentir a presença do Espírito Santo aí, diz aleluia. Se você fala: pastor, não tive isso ainda, Deus está enviando um Tito agora. Eu sou o Tito de Deus para a sua vida nessa noite. Ele tirou você da sua casa, talvez você nem viria, mas o Senhor impulsionou você, porque Ele falou: eu vou colocar um Tito lá em cima daquele altar, e eu vou olhar direto para você, e vou dizer a você: a sua Macedônia está acabando, não temas, Deus está consolando e confortando você. Você vai se levantar dessa muito melhor do que antes. Essa luta vai passar. O Senhor dará ordem aos seus anjos para ministrar ao seu favor. Se os demônios se levantaram, por 7 caminhos fugirão. Se um se levantou contra você, Deus enviará uma multidão ao seu lado. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo estava no pior momento, chega um Tito para tocá-lo. Em nome de Jesus, a mão do Espírito Santo está sobre você nessa noite. Quando Deus tira o profeta Elias daquela caverna, com sua mão graciosa, Deus leva ele à oração, e ele está agora em cima do monte. Ele está tendo uma experiência de clamar pela chuva do Espírito de Deus. E a Bíblia fala lá em 1 Reis 18, verso 44. Fica de pé e abra sua Bíblia lá, que eu já quero orar por você. 1 Reis, capítulo 18, verso 44. Você se lembra que o apóstolo Tiago, ele diz que Elias era homem sujeito
como nós. E agora ele está no Monte Carmelo, verso 44, orando por chuva, e havia um servo que estava vendo se estava vindo chuva, e a Bíblia fala, na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o carro e desça antes que a chuva o impeça. Aleluia. A visão daquele moço foi uma nuvem que ele fala, uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele podia ter falado qualquer outra coisa, ele podia ter falado a nuvem da mão de um anjo, a nuvem que vem gloriosa, mas ele fala, parece que é uma mão de um homem. Isso é profético, isso é poderoso. Deus quer usar homens e mulheres, que vai ser uma mão de Deus, para liberar uma chuva de renovo, liberar uma chuva de graça, liberar uma chuva do poder de Deus. Talvez essa mão é uma mão pequenininha, uma criança. Talvez é uma mão que você achava insignificante, não deu valor nenhum, uma pequena mão, você está desprezando. Será que essa pequena mão vai trazer uma chuva gloriosa? Mas é uma pequena mão, talvez do seu cônjuge, do seu filho, de um amigo, de um irmão, do seu pastor, que parece que você não está vendo nada sobrenatural, que toque em você, e aquela nuvem é o anúncio que uma grande chuva da parte do Senhor está chegando ao seu favor, uma chuva de vitória, uma chuva de renovo, uma chuva de avivamento, uma chuva de despertamento e uma chuva de milagres. Aleluia. Então nós vamos fazer um ato profético aqui. Você vai estender a sua mão em direção a alguém. Alguém vai sair direcionando a mão até você, direcionando a mão até você. E você vai orar por alguém dizendo: Senhor, assim como eu estou orando por uma pessoa, eu sei que tem mãos também liberadas sobre a minha vida. E nós estamos liberando a chuva de cura, a chuva de renovo, de restauração, a chuva de milagre. Abra sua boca e deixa Deus usar você como um canal de Deus. Você é um dito que libera a palavra profética. O Espírito Santo está agindo por você. Não sei o tamanho da sua luta, mas estamos orando por você. Você que está na sua casa, eu levanto as minhas mãos em sua direção. A mão parece pequena, do tamanho da mão de um homem, mas está vindo uma nuvem gloriosa em direção da sua vida, em direção da sua casa, em direção desse lugar onde você está, liberando chuva de milagres. Continue orando, continue orando. Espírito de Deus, abra sua boca para liberar. Espírito de Deus, o meu coração